Boa noite, pessoal. Já estamos aqui fazendo os preparativos para começar a nossa primeira atividade da live. Estamos aí pedindo que todos os companheiros e companheiras que já estão entrando, né, façam aí a devida divulgação do vídeo, comecem a adentrar, né? Temos bastante divulgação hoje aqui, né, no nosso book, então estaremos bastante empolgados aí com esse primeiro dia. Vou esperar coisa de 5 minutos para que a gente passe as primeiras informações, né? Então, aqui é uma atividade que, né, nós estamos organizando na Rede CEGET uma série de atividades, né? E nós estaremos aí ao longo desse período da quarentena trabalhando, então, a partir desses diálogos com companheiros e companheiras que compõem a Rede CEGET conosco, mas de maneira mais ampliada, né? Então, hoje é um primeiro momento aí que nós estaremos começando, né? Então, quem estiver aí nos assistindo e quiser dialogar, mandar um recado, dizer de onde é muito importante que vocês digam de onde são aí pelo Facebook, façam comentários, né? Enviem perguntas, nós teremos um momento específico para as perguntas, né? Mas eu acho que antes de começar é importante a gente falar, né, um pouquinho dessa articulação que estamos tendo, né, para esse tema que nós estamos dando, né, a Rede CEGET de Pesquisadores Ampliada contra o Covid-19, né? Essa é uma iniciativa da nossa rede de pesquisadores que se espalha pelo Brasil. Nós teremos aí, muito provavelmente, uma série de pessoas da Rede CEGET nos assistindo e que a gente espera muito o calor das redes, embora seja muito melhor o calor humano, né? Que esse calor das redes também se apareça aqui. E hoje nós temos um tema para iniciar, que julgamos ser um tema de extrema importância, que é a importância da defesa do SUS em tempos de pandemia. Para isso, a gente convidou dois colegas, dois companheiros, né, da nossa rede, o Carlos Magno Castelo Branco, que é médico da Unesp de Botucatu. Seja bem-vindo, Carlos. Olá. E também contamos aqui com a professora Edivânia Ângela de Souza, que é assistente social, é professora do curso Serviço Social da Unesp de Franca. Seja bem-vinda, Edivânia. Obrigada, Fernando. Boa noite. Obrigada pelo convite. E eu sou o Fernando Reck, para quem não me conhece, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, da área de Geografia, no campus avançado Tupã, próximo aqui de Presidente Prudente. E em tempos de quarentena estarei aqui mediando esse debate de hoje, né? Então, um pouquinho, de novo, repetindo as regras do nosso debate, nós daremos meia hora para cada um dos nossos participantes fazerem suas explanações, e para quem quiser mandar comentários, quiser fazer perguntas, nós teremos um tempo, mais ou menos de meia hora a 40 minutos de debate após as intervenções dos colegas. Nesse sentido, já gostaria de começar e passar a palavra para o professor Carlos Magno. Olá a todos. Eu vou tentar aqui começar a fazer compartilhar minha tela. Se você autoriza. Aí, Fernando. E fazer uma apresentação muito sucinta. Vocês todos veem a minha tela? Ainda não chegou aqui, Carlos. Manda ela para nós aqui, sua tela. Aperta o share screen aí. Eu apertei o share screen aqui. Eu acho que... Vamos lá. Espera um pouquinho. Acho que eu tenho que apertar na tela, isso. Depois do share screen tem uma área que você tem que escolher se é a tela inteira. Agora já está aí o share screen. Perfeito. Então, já posso começar, Fernando? Fica à vontade, Carlos. Então, eu fiquei extremamente feliz com o contato do professor Hildeberto Muniz, Paraíba,
que nosso colega do Departamento de Saúde Pública para falar um pouco sobre defesa do SUS durante a pandemia. E eu vou me apresentar rapidamente para todos vocês, para que vocês entendam. Eu sou professor da Faculdade de Medicina de Botucatu. Bom, este sou eu, aqui o meu mini currículo, na realidade, além de gostar de algumas cervejas amargas, certo? Eu sou um médico que começa como clínico, vendo o paciente, mas que passa depois para a saúde pública como epidemiologista. Eu tive algumas passagens pelo serviço, pela Secretaria de Saúde do Estado, dirigindo o Centro de Vigilância Epidemiológica, a Coordenadoria de Controle de Doenças, a SUSEM, e aí sou, desde 2003, professor da Unesp no Departamento de Doenças Tropicais, certo? Sou atualmente o coordenador da pós-graduação em doenças tropicais e, há algum tempo, assessor do Ministério da Saúde para a febre amarela e o Estado para doenças transmissíveis. Mas este ano, especificamente, né, eu me tornei membro do Comitê de Contingência para a Covid do Estado de São Paulo e consultor da Organização Pan-Americana de Saúde para a Covid. A gente tem tentado desenvolver a pesquisa e desenvolver a nossa atividade acadêmica em conjunto com uma atividade junto ao Sistema Único de Saúde. Eu costumo dizer que eu tenho 2 partidos, o Sistema Único de Saúde e a Universidade Pública e Gratuita. Eu sou absolutamente intransigente na defesa dos 2. E, por essa razão, queria falar um pouquinho sobre, né, a questão do nascimento do SUS. O SUS é, de fato, um desdobramento, né, do conceito do Estado do Bem-Estar Social. É um sistema de saúde que tem uma inspiração beveridiana grande. Ele nasce com as ideias de welfare state do William Beveridge, que inspiraram o sistema de saúde britânico. Infelizmente, agora começa a ser um pouco sucateado por governos conservadores, mas o sistema de saúde britânico e, posteriormente, canadense foram inspirações grandes para o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde nasce a partir de um momento especial, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Eu tenho um orgulho enorme de que o meu pai estava na 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde se ideia de um sistema majoritariamente público, e em um determinado momento chegou-se a discutir como no Canadá se tornar 100% público o sistema de saúde. Isso, infelizmente, não passou, mas nasceu a ideia de um sistema de saúde público. E aí, na época, é muito interessante, porque nós tínhamos como prefeito de São Paulo o Jânio Quadros, e o Jânio Quadros mandou pintar nos ônibus, né, transporte coletivo é um direito de todos e o dever do Estado. E aí, alguém, num momento muito iluminado, não sei se o Sérgio Arouca ou algum dos colegas, tirou isso, né, dos ônibus do Estado de São Paulo e pôs na nossa Constituição, né, propôs para a nossa Constituição de 1988, que é a Constituição que, de fato, cria, né, o welfare state, né, institui o welfare state no Brasil. Então, nós temos que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Quando eu estou fora do país e falo isso para algum colega, seja ele europeu, norte-americano, todos se espantam com a ousadia desta afirmação. Ela põe o Estado como responsável pela saúde dos cidadãos e é de uma importância enorme, eu não canso de dizer, de uma enorme importância, e num momento como esse, de mais importância ainda. Então, os princípios do SUS, eles são absolutamente importantes. Os princípios doutrinários, como universalidade, todos têm acesso ao SUS, nada disso, é só para quem não pode pagar. O nosso ministro Mandetta, né, em que pese, não sei se ele ainda é ministro a essa hora da noite, mas em que pese ele ter começado a sua gestão falando que era contra a universalidade, que quem podia pagar devia pagar, aquela conversa de Medicare, Medicaid norte-americana, ele acabou literalmente vestindo a camisa do SUS durante a pandemia. A gente o viu com aquele coletinho de SUS e defendendo alguns princípios, o que é bastante interessante, né? A integralidade, que significa que tanto a saúde individual quanto coletiva devem ser vistas nos seus diversos aspectos e com diversas perspectivas, né, diversos pontos de vista.
e a integralidade é extremamente importante num momento como esse, é a equidade, né? Que todos tenham, conforme suas necessidades, o acesso à saúde. E algumas questões organizacionais, como a descentralização, regionalização e hierarquização em atenção primária, secundária, terciária, de acordo com a complexidade. Nós tínhamos colegas aqui que diziam: o SUS é médico de pé descalço. Ao contrário, quase todos os transplantes de medula óssea do Brasil são feitos no SUS. Então, o SUS vai desde a vacina, o soro de reidratação oral, até o transplante de medula óssea, o tratamento altamente complexo com anticorpos monoclonais, enfim. O SUS é extremamente abrangente em seus princípios. Agora vamos voltar, vir um pouquinho para a pandemia. E aí a gente lembra do Camus, que é um cara que foi, de fato, um grande humanista e escreveu A Peste, um livro que merece ser lido, e lembra no seu final, exatamente o trecho final, que a peste não morre nem desaparece, ela dorme e espera com paciência chegar o dia em que acordará os ratos e mandará morrer numa cidade feliz. Na realidade, há um mito de segurança sanitária que é completamente frágil. Nós sempre estamos numa possibilidade de catástrofes sanitárias, principalmente por agentes infecciosos pandêmicos. Isso todos nós trabalhamos na área, sabemos, e sabemos que o preparo contra pandemias é uma necessidade para qualquer sistema de saúde, incluindo o SUS. E aí lembramos que nós vivemos a pior catástrofe sanitária desde a gripe espanhola. E essa é uma foto de um hospital de campanha na gripe espanhola, para se observar como era a situação. Há fotos como essa, ainda piores, fotos de carroças carregando corpos no município de São Paulo. Nós estamos diante de um vírus com a mesma capacidade de disseminação e letalidade da gripe espanhola, do vírus da gripe espanhola. O que melhorou foi um pouco nossa capacidade tecnológica, de cuidar dos pacientes, e a velocidade de informação. Lembrando que a gripe espanhola ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, quando grande parte dos jornais estavam censurados. O próprio nome espanhola vem do fato de que os jornais da Espanha eram um dos poucos que noticiavam a presença da gripe, quer dizer, de uma pandemia. Então, a Espanha injustamente ganhou a culpa de ser a origem, quando provavelmente hoje se acredita que a origem se deu nos Estados Unidos. Enfim, a preocupação com pandemias, ela fez com que o Regulamento Sanitário Internacional, cuja primeira edição é do século XIX, mas com que ele fosse revisto em 2005, muito em cima da emergência da SARS, que nos assustou bastante em 2003, mas foi rapidamente controlada, e do risco de uma pandemia de influenza H5N1, ou seja, gripe aviária. Então, ele definiu o que é uma emergência de saúde pública de importância internacional e as ações conjuntas que os países signatários deveriam realizar, inclusive em termos de informação. Então, nesse momento, a Organização Mundial de Saúde chama os seus países membros para agir em conjunto na prevenção e controle de doenças que têm acometimento global, pandêmico, como é o exemplo da Covid-19. E aí nós lembramos um termo que vocês podem ler como vigilância à saúde, vigilância da saúde, mas que eu um pouco conservadoramente chamo de vigilância epidemiológica, que é definido na Lei 8080, que é a Lei Orgânica do SUS, como um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle, o que nós resumimos como informação para a ação. Uhum. E a vigilância epidemiológica é, de fato, um dos pontos mais fortes do Sistema Único de Saúde neste momento de pandemia. É a fonte de todas as informações que guiam as ações de prevenção e controle. Hoje nós vimos o secretário de Vigilância à Saúde, o responsável pela vigilância epidemiológica do SUS, no Ministério, pedir demissão, já anunciando numa carta pública o fim da era Mandetta. Sabe Deus o que vem agora se a era Osmar Terra. Enfim, as funções da vigilância incluem desde a coleta, processamento de dados, até a recomendação de ações e
a avaliação da efetividade dessas medidas. Então, isolamento social está indicado? Se sim, está funcionando, é exatamente o que a gente está vendo agora, com os trabalhos do Júlio Croda, mostrando que na Grande São Paulo, sim, o isolamento funcionou, diminuiu a quantidade de casos de internações por pneumonias graves e outras avaliações para fundamentar, né, a recomendação e o reforço e a manutenção de medidas como essas. E a vigilância em saúde, ela está inserida em todos os níveis de gestão, município, estado e união, e um fluxo de informações de ida e vinda. Então, essa questão é absolutamente importante para nós, ela tem a ver com informação para a ação. Então, esse é um ponto que eu queria salientar do SUS. A vigilância em saúde, ou vigilância da saúde, ou vigilância epidemiológica, como quisermos chamá-la, tem sido o maestro de toda a organização do atendimento. Então, mesmo o setor privado, o setor da saúde suplementar, recorre à vigilância para normativas, para a identificação da situação de risco, e tem trabalhado em conjunto e sob orientação da vigilância. Então, ao contrário do que muitos, pelo menos no passado, porque agora isso diminuiu um pouco, do que muitos telejornais, de que muitos órgãos da imprensa falam, não é? A nossa vanguarda não está nos serviços privados, e sim no setor público, onde há uma vigilância que guia as ações coordenadas e extremamente respeitada mesmo pelo setor privado de saúde. E uma outra coisa, outro aspecto do SUS que eu queria salientar, então, é um dos últimos desdobramentos do SUS, que é a avaliação de tecnologia em saúde. Então, isso surgiu nos últimos 10 anos, a ideia de que o SUS deveria investir em pesquisa. Então, o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, ele investe em pesquisa que permita a avaliação de novas tecnologias para serem inseridas no Sistema Único de Saúde. Então, isso, para mim, parece assim, uma sofisticação importante do sistema no momento em que ele assume que existe uma droga nova, fantástica, que vai curar o Covid. Então, ele permite que se faça uma avaliação, né, rápida daquela tecnologia para se decidir se essa tecnologia pode ser incorporada, né, ao Sistema Único de Saúde, e em que nível de complexidade essa tecnologia será aplicada. Acho a avaliação de tecnologia em saúde algo absolutamente fantástico, sua absorção e promoção pelo SUS, um ponto importante, que inclusive faz um link, um vínculo, uma ponte com a comunidade acadêmica, somos nós. Né? Então, é uma oportunidade para a comunidade acadêmica contribuir com o Sistema Único de Saúde. Então, voltando à questão da vigilância e da pesquisa, eu entendo que ambas geram informação para a ação, para uma ação preventiva que se faz tanto no nível individual quanto no nível coletivo, e vejo que há uma questão, nós estamos diante de uma crise que não é só uma crise, não é só uma crise sanitária, mas é uma crise também epistemológica, no sentido de que a validade do conhecimento científico está bastante posta em questão no momento em que mesmo os grandes periódicos afrouxaram seu rigor de seleção dos artigos, qualquer pessoa publica qualquer coisa numa plataforma print, há deturpações de resultados de pesquisa para promover interesses políticos ou econômicos. Então, nós temos uma situação em que há essa crise, uma crise de credibilidade, uma necessidade de difusão da informação de saúde e da informação científica para a população, uma crise ética também, porque sempre que nós falamos dos princípios de bioética que nascem na Declaração de Helsinki, fala-se da beneficência, não maleficência, e da autonomia. Mas a autonomia foi pensada, como disse um filósofo da ciência, num período em que se achava que as doenças infecciosas iam acabar. Então, é da autonomia de alguém, e quando se imaginava que alguém fumar, por exemplo, faria mal só para si próprio, então ele tem autonomia para isso. Hoje a gente sabe que nem isso faz mal só para si próprio. Mas qual é a obrigação moral que alguém tem no sentido de não infectar o outro? Então, é uma crise ética também, no sentido de que o princípio da autonomia passa a ser relativizado em nome de um princípio do bem comum,
isso precisa ser muito discutido, porque também pode facilmente descambar em ações tiras. Então, tudo em toda essa circunstância, eu avalio que o sistema único de saúde, a universidade pública e gratuita estão com uma possibilidade única de mostrar à sociedade a que vieram. Depois de apanharmos muito, o SUS já apanha há muito tempo. A universidade pública e gratuita começou a apanhar forte mesmo com o governo Bolsonaro, ou logo após o impeachment da Dilma, mas de toda forma, nesse momento nós estamos com a possibilidade de estar à frente de tudo e mostrar à população, devolver à população, né, o que a população nos dá, ou seja, que nos manter ambos os sistemas, tanto de educação como de saúde, às custas dos seus impostos. Então, voltando ao Camus, antes daquela última frase que eu mostrei no início, a penúltima frase, em que ele diz que o Dr. Rieu resolveu contar a história da peste em Oran para ensinar o que se aprende no meio dos flagelos, que há nos homens mais coisas a admirar que coisas a desprezar. Então, em que pese uma série de atitudes desprezíveis que nós temos visto, eu tenho visto, finalmente, a maioria dos sistemas de comunicação se posicionarem a favor da ciência. Eu tenho visto setores conservadores da sociedade tendo uma posição de responsabilidade sanitária, não é? E eu tenho assim, tido acesso a reuniões com o Dória, por exemplo, em que eu me surpreendo com um cara como ele ter algumas atitudes em prol da saúde da população e de enfrentamento mesmo com alguns setores da atividade econômica. Claro que você pode dizer que isso é um jogo político, é claro que existe uma pressão de uma sessão presidencial em 2022, mas, de qualquer maneira, nós estamos num momento em que qualquer ajuda tem sido importante, porque nós estamos num momento único. É certamente uma crise igual desde a Segunda Guerra Mundial, e no caso do Brasil, como dizia o professor Gésio, né, o presidente da editora Unesp, no caso do Brasil, nem a Segunda Guerra Mundial foi tão grave assim, então, desde o flagelo da gripe espanhola. Então, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês, colegas, e assim, eu já me ponho aqui à posição, como eu falei, era só mesmo alguns aspectos, alguns tópicos que considero relevante para a discussão do SUS. Eu fico aqui à disposição de vocês. Muito obrigado, professor Carlos. É muito bacana ouvi-lo. Só aqui relembrar, né, que o nosso comandante Tomás está sim nos assistindo. Ele já mandou várias mensagens aqui pelo WhatsApp, né? E uma que ele nos pediu para me relembrar mais uma vez falar um pouco dos nossos objetivos com essa iniciativa, né? Da Rede CEGET Pesquisadores Ampliadas contra o Covid-19. É uma iniciativa da nossa rede, né, inclusive chamando pessoas próximas a nós para fazer debates que nós julgamos importantes, mas que não se restringe a esse espaço das lives. Esse é um dos espaços que nós estamos atuando. Também atuamos agora, né, com o nosso blog, que é o blog do Otim. Inclusive, tem a página aqui no Facebook para quem quiser curtir. Daqui a pouco eu vou colocar alguns links aí das nossas páginas para vocês curtirem e acompanharem. Também temos uma ação da nossa revista científica, que é a Pegada Eletrônica, inclusive com um número especial em aberto, né, sobre o tema. Então, nós estamos fazendo as iniciativas que são possíveis, desde a nossa possibilidade nesse momento de agora, né, momento em que a gente está se resguardando, que tem que efetivamente cumprir com essas tarefas, e, de alguma maneira, a gente tem que atuar produzindo informação útil para a sociedade, crítica, e esse é um ótimo primeiro debate, e eu queria só lembrar a vocês isso, e passar a bola para a nossa companheira Edivânia, para seguir na sua fala, e lembrar o pessoal que está nos assistindo que também mandem as suas perguntas, né? Também escrevam nos comentários as perguntas para que a gente tenha um bom debate depois. Obrigada, Fernando. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o Carlos, que me antecedeu, né? Dizer que agora é difícil, né? Da sequência,
porque, de fato, você já tratou de vários aspectos aí da importância do SUS nesse momento, né? Dizer também que é um prazer estar aqui com você nesse debate, tá? E também, né, antes de trazer aqui algumas questões para o debate, eu queria parabenizar o professor Antônio Tomás Júnior, né? Toda a equipe do CEGET, tá? Parabenizar por ter essa iniciativa, por criar esse espaço. Eu acho que essa interlocução é muito importante, tá? Bom, então, dentro, inclusive, do que o professor já trouxe, eu acho que permite, então, a gente avançar um pouco, né, na discussão aí da importância do SUS, que eu vou fazer um enfoque para a importância, inclusive, da força de trabalho, né, na saúde. Estava ouvindo o professor Carlos e aqui até direcionando algumas questões da minha fala, redirecionando, né? Mas antes, porém, eu queria chamar a atenção aí, dentro dessa importância da gente criar esses espaços, chamar a atenção para que nós estamos vivendo um momento, né, que acirra a polarização política. Então, nós estamos vivenciando uma crise que é sanitária, que é econômica e que é política, né? Então, eu gostaria de reforçar aqui que nesse momento onde nós deveríamos estar todos, né, no país, unindo esforços para que houvesse realmente medidas de prevenção e que a gente pudesse poupar, né, vidas, e fortalecer as nossas políticas, como a política de saúde. Infelizmente, a gente tem o governo federal numa direção, os governos estaduais, na sua maioria, em outra, então a população também está dividida, né? A quem seguir? E enquanto nós estamos fazendo essa live e outras pessoas chamando a atenção aí para as questões da saúde, o presidente tem ido à padaria, apertado as mãos, né, agido aí com uma falta de respeito às normas, né, porque a gente está trabalhando com a medida de isolamento social, acompanhada, quando necessário, né, de sair, de fazer algumas atividades, sobretudo as essenciais, que se use máscara, que evite o contato, isso são medidas importantes. O vírus, ele é invisível, nós não conseguimos ver a olho nu, a gente não sabe onde ele está. Então, esse é um aspecto, a gente precisa respeitar, tratar esse fenômeno com muito respeito, porque, às vezes, eu não vou desenvolver a doença, mas isso não impede de eu fazer aí a transmissão, alimentar essa cadeia, tá? Então, queria chamar a atenção para esse fato, nós precisamos ser pessoas responsáveis, tá? Inclusive com a saúde do outro e da outra pessoa, tá? Também queria salientar, né, que nós temos vivenciado um momento aí que vem já de alguns anos de muito ataque às políticas sociais, né? Embora seja alguns anos, a partir de 2016 a gente tem um acirramento, vamos dizer assim, desses ataques às políticas sociais. E às vezes as pessoas escutam a gente falando isso e já vem com ataque. Então eu peço. Tá dando um ruído aí? Tá me ouvindo? Ah, tá. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas análises precipitadas, tá? Porque quando eu falo 2016, a gente passa a viver muito mais acirrados os ataques às políticas sociais, nós estamos tratando especialmente do aumento da DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Então, a partir de 2016, o governo retira tudo que a gente contribui, todos da sociedade, todos e todas, contribui para o fundo público, tá? Desde 97, o Fernando Henrique Cardoso criou uma forma de retirar 20% do fundo público, dando aí autonomia para a União fazer as ações que achassem devidas, né, menos investir aonde deveria, no caso nas políticas de seguridade social, saúde, previdência, assistência. Isso se mantém durante os governos do PT e, a partir de 2016, aumenta. Então, passa de 20% para 30%. Tá? Daí a necessidade das contrarreformas, inclusive da contrarreforma da Previdência do ano passado, porque é necessário, então, que tenha
maior condições aí do governo retirar esses 30%. Tá? Com a contra-reforma que foi feita, nós temos, então, devo dizer isso aqui também, nós temos aí uma dificuldade muito grande das pessoas acessarem os benefícios previdenciários e, inclusive, a acessar a aposentadoria. Nós vamos ter pessoas que vão acessar a aposentadoria e vão fazer uso disso em poucos anos, 5, 6 anos, porque com as condições de trabalho que nós temos atualmente, há uma rotatividade muito grande. As pessoas não conseguem contribuir de forma sistemática. Elas contribuem por ano 6 meses, 7 meses, quando contribuem, tá? Então, nós vamos ter uma dificuldade muito grande para as pessoas acessarem. E eu chamo a atenção disso porque nós nos sensibilizamos quando a gente vê um idoso em situação de abandono. E a renda é o principal fator para que a pessoa não seja abandonada e para que ela tenha a sua autonomia e para ela manter as suas condições de sócio-reprodução, tá? Bom, de 2016, então, nós tivemos essa medida, mais a aprovação da emenda constitucional número 95, que congela os gastos primários por 20 anos. Isso não é qualquer coisa. Quem assistiu a live aí feita pela Esquerda Online, o professor Aquilas Mendes, a professora Marinês Bravo, a representante aí dos usuários, do Serviço Social de Tocantins, eles tocaram bastante no ponto do subfinanciamento da saúde, que já é histórico, subfinanciamento das políticas sociais. Como eu disse, o Fernando Henrique Cardoso criou o Fundo Social de Emergência, que depois foi transformado em DRU, Desvinculação das Receitas da União, já em 97. Então, nós temos, pegando só essa medida, né, nós tivemos várias outras. Nós temos um histórico de subfinanciamento. Quando em 2016, a gente tem um congelamento dos gastos na área primária, que, segundo o professor Aquilas Mendes, nessa live, nós perdemos 23 bilhões só no SUS, a partir dessa emenda constitucional. E eu quero ressaltar aqui que, a partir de 2017, nós tivemos reforma trabalhista, nós tivemos terceirização, o ano passado, finalzinho do ano, a carteira verde e amarela, que inclusive propõe desfinanciar a Previdência, passando para 2% de contribuição à Previdência, e tudo isso, gente, gera o quê? Insegurança social. As pessoas estão temerosas, não conseguem mais manter as suas condições de vida, e isso gera uma sobrecarga nos seus corpos, na sua condição de saúde e também nos serviços de saúde. Elas vão buscar respostas, ainda que não sejam aquilo que vai resolver o seu problema, mas está dormindo mal, sente mal-estar, tem ânsia, tem uma série de sintomas, né, que não caracterizam nem sempre uma patologia, não é minha área, mas a gente conversa com as pessoas, a gente sabe a quantidade de pessoas que estão dormindo mal, né, a quantidade de pessoas que estão aí depressivas, a quantidade de pessoas que estão em uma situação de sofrimento. Então, isso tem muito com a sua condição de vida, a sua condição de trabalho, a sua condição de segurança social, a sua condição de organizar a sua vida e, inclusive, da sua família, né? As perspectivas de futuro que a família... Às vezes a gente vê um discurso tão abstrato, né? Família. Peraí, que família é que você quer que mantenha se você destrói as condições de emprego, se você destrói as condições de seguridade social? Quem que vai conseguir cuidar dos seus idosos? Quem que vai conseguir cuidar dos seus deficientes? Nós tivemos propostas aí aviltantes no momento da contra-reforma, né? Inclusive de passar o benefício de prestação continuada para R$500, né? Então, vamos pensar que as pessoas necessitam, né, desses recursos para a sua sócio-reprodução e o mercado também precisa. Tanto é que agora foi aprovada a medida de R$600 para o trabalhador ou a trabalhadora informal, podendo chegar até R$1.200 por família, né? Que é uma medida de socorro aos trabalhadores e trabalhadoras informais, mas eu quero registrar aqui que o trabalhador e a trabalhadora que vai receber esse dinheiro não vão aplicar na Bolsa de Valores. Eles vão ao supermercado, eles vão pagar o aluguel, ou seja, esse dinheiro vai voltar para o mercado, vai girar, tá? Então, nós temos que, inclusive, entender essa perspectiva como um socorro também ao mercado, tá? Quero também lembrar e registrar que o governo Bolsonaro apresentou essa proposta na Câmara de Deputados no valor de R$200. Vá até o supermercado e vê o que você consegue comprar com R$200.
né? Então, é aviltante, tá? Então, o SUS ele vem, apesar de todo esse cenário de aumento de demanda, de aumento de problemas de saúde, as pessoas adoecendo muito mais, tendo condições de insegurança, perdendo as condições da sua sócio-reprodução, de se manterem. Então, dentro desse contexto de aumento de demanda e de perda de financiamento, o SUS vem conseguindo fazer um trabalho hércules, tá? Então, aqui eu quero, sim, destacar a importância do SUS. Acho que o professor que me antecedeu, né, falou da vigilância em saúde, constituída pela vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. Tem um trabalho fenomenal, né, as vigilâncias, porque a gente precisa saber de que adoecem e de que morrem as pessoas. Para isso, nós precisamos notificar, nós precisamos registrar, nós precisamos saber quem deu entrada no hospital, se morreu, qual foi a causa mortes. Nós precisamos ter dados epidemiológicos. Sem dados epidemiológicos, nós não vamos conseguir ter políticas públicas eficazes. Nós não vamos conseguir ter políticas públicas que vão, de fato, atender as pessoas e elevar os níveis de civilidade. Então, destaco aqui o papel da vigilância, destaco o papel do SAMU, destaco o papel da atenção primária. Os mais de 5 mil municípios brasileiros têm atenção primária, tá? Todos eles. Então, a estratégia de saúde da família, que faz o trabalho de visitação, né, os agentes comunitários em saúde, e tem dado sociodemográfico aí muito interessantes a respeito dos... Gente, vocês estão me ouvindo? Que eu vi que o Carlos entrou agora, tá? Ai, desculpa. Eu tinha caído, desculpe. Caiu aqui, acho que a internet oscilou em casa, mas eu voltei. Não, tudo bem. Aqui eu falei, será que eu estou falando sozinha? Bom, mas então, voltando, né? A importância da estratégia de saúde da família, da atenção primária. Veja, gente, quando a gente fala, vamos defender o SUS, nós estamos falando de um sistema universal que muitos países não têm. Inclusive, na última eleição, nós vivemos um verdadeiro bombardeio às políticas sociais. Né? Nós vivemos um verdadeiro bombardeio que, inclusive, dizia, não tem que ter política universal, saúde universal, isso é para país de primeiro mundo, aqui a gente não é país de primeiro mundo, né? Então, veja, o SUS, ele atende quase 80% da população, 74% hoje de brasileiros e brasileiras são atendidos pelo SUS, e ele atende com um gasto de 49% dos gastos em saúde, tá? Outros países que não têm política universal de saúde têm um gasto de 76%. Então, nós temos, com o sistema público, um sistema muito mais viável. E, inclusive, essa foi uma das bandeiras da reforma sanitária brasileira. Quero dizer que o SUS, gente, tem apenas quase 30 anos, não tem 30 anos, né? O SUS, ele é um jovem de quase 30 anos, né? Mas a sua construção vem do movimento de reforma sanitária brasileiro. Quero fazer esse parênteses aqui, porque o movimento de reforma sanitária brasileiro, ele questionou, sobretudo, o investimento público na área privada, né? Ou seja, o Estado comprando serviços de laboratórios, de hospitais, e não investindo na sua rede própria. Naquele momento também, a saúde ela estava dividida em saúde previdenciária, daqueles que tinham carteira de trabalho, né, formal, e os trabalhadores, em geral, inclusive, que não tinham o seguro social da Previdência, que eram considerados, inclusive, indigentes. Então, entre as bandeiras que a reforma sanitária levanta, era o público, o SUS público e estatal. No momento da Constituinte, passou a complementariedade, né, do SUS com o privado. O setor privado cresceu muito, hoje a gente vivencia também a terceirização dentro do sistema de saúde, o repasse da gestão, né, com os recursos para o ESSES, para o CIPES, para a IBSER, para fundações, né, e isso implica em não concurso público, isso implica em não seguir as regras da administração pública, tá? Então, nós estamos falando que a gente tem um sistema universal de saúde, mas que a par dele também vem o setor privado, e que dentro do sistema público de saúde vem sendo repassada a sua gestão, os seus recursos para o setor privado, na verdade sem fins lucrativos, mas é muito difícil alguém assumir um pronto-socorro, um serviço de urgência e emergência, sem
ter nenhum recurso, né? A gente sabe disso. Então, esses são alguns desafios que estão presentes no cotidiano do SUS. Mas eu quero aqui, gente, reforçar e chamar a atenção de vocês para que o Sistema Único de Saúde, para o Sistema Único de Saúde, no sentido também da sua força de trabalho. Estou falando rápida, porque eu fiquei de falar de 20 minutos, né? E vocês me desculpem aí de eu estar correndo tanto, tá? Na fala, mas eu quero conseguir aqui expor alguns pontos que eu acho essenciais. Então, eu falei um pouco aí, atenção primária, a presença do SUS em todos os municípios brasileiros, consegue fazer um acompanhamento, inclusive com o levantamento de dados sociodemográficos, com a presença da vigilância sanitária, né, vigilância em saúde. Nós temos aí a regionalização da saúde, então a relação dos municípios em consórcios ou outros meios para encaminhar as pessoas que precisam de especialidades. Nós temos os hospitais universitários, que são áreas de excelência, que vem durante anos construindo aí a pesquisa, e isso não é fácil, gente. E a gente teve em 2016 também uma medida que foi colocada de última hora pelo então presidente da Câmara, que era o Eduardo Cunha, né, que foi o que abrir a saúde para o capital internacional, que até então era proibido no Brasil a exploração da área da saúde pelo capital estrangeiro. E isso, o nosso medo maior, né, é o uso da indústria farmacêutica, né, enfim, da saúde, se apropriando das pesquisas, dos centros de pesquisas aí dos hospitais escolas. Então, queria dizer que a gente tem aí mais de 40 HUs, que são hospitais universitários, que vem sendo construído ao longo dos tempos. Não é uma construção que se deu do dia para a noite. É investimento, gente, em pesquisa, é investimento em força de trabalho, tá? Então, quero destacar aqui a força de trabalho do SUS também. Nesse momento, quem está, inclusive, né, todos os dias se colocando em risco são os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Claro, serviços essenciais de limpeza, de vigilância, né? Quero ressaltar a todos. Mas como nós estamos falando especificamente do SUS, quero chamar a atenção, sobretudo para as equipes de saúde, aí a questão, né, dos técnicos de enfermagem, a enfermagem. Estou fazendo esse ressalto, até pela reportagem que saiu na BBC essa semana, mostrando que um técnico de enfermagem estava dormindo na área externa da casa para não contaminar sua mãe, que era uma idosa, né? Então, veja, a gente fala em EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que são necessários, máscaras, álcool gel, né, uma série de coisas, mas a gente precisa mais que isso, a gente precisa de equipamentos de proteção coletiva. Nesse caso da reportagem, o que estava evidente ali? O trabalhador, né, o técnico em enfermagem, ele estava recebendo R$80 por plantão, de 12 horas. Gente, R$80 para trabalhar 12 horas. Vamos pensar qual que é a especificidade desse trabalho. Esse trabalho dentro de um hospital é ante a dor, é ante a temeridade da vida, é ante inúmeras dificuldades. Quem está ali presente é o técnico em enfermagem e o pessoal da enfermagem, né? As enfermeiras e enfermeiros. Às vezes eu falo mais no feminino, porque são 75% a 78% da equipe de enfermagem é constituída por mulheres, então nós temos uma divisão sexual do trabalho aí. Vamos pensar que essas enfermeiras, essas técnicas de enfermagem saem de lá, vão para suas casas e têm outra jornada de trabalho, tá? Com cuidado. Vamos também pensar que recebendo R$80 por plantão, você tem que ter 2, 3 trabalhos, e isso é muito sério, tá? Então, eu volto à especificidade desse trabalho, do cuidado com a vida, né? Quem está ali na linha de frente, que pega na mão, que vai ligar para o médico, que vai fazer, inclusive, a higienização, que vai dar o banho, a pessoa às vezes está evacuada. Nós estamos falando de condições debilitadas de saúde, que necessita de cuidado. Então, a força de trabalho da saúde precisa ser cuidada. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, porque o cuidado vai se dar através de plano de carreira, de concurso público, de condições de trabalho, de jornada de trabalho.
A equipe da enfermagem não tem uma jornada de trabalho regulada. Nós estamos falando de uma equipe que trabalha em jornadas exaustivas. Deveria ser 6 horas, gente. Isso é muito sério, porque as pessoas estão ficando estressadas, desenvolvendo uma série de problemas aí, que podem ser psicossomáticos, porque não dormem, porque se alimentam mal, né, porque não tem dias de descanso. E agora o presidente Jair Bolsonaro fez uma medida provisória que aumenta as horas de trabalho, podendo chegar até a 24 horas na saúde. Né? Então, isso é um absurdo. Nós estamos precisando de leis para regular essa força de trabalho, que ela tenha salários dignos, que tenha concurso, que tenha plano de carreira, que ela possa se capacitar. Olha, nós vamos falar aqui agora a importância do SUS, né? Na pandemia, todo mundo está falando do hospital e está falando também do respirador, mas ele não liga sozinho. Ele precisa de um profissional que vai estar ali, que vai aspirar. A gente precisa, né? Já teve uma médica que deu uma importante entrevista a semana passada na Folha, e ela falou bem com essas palavras, né? Tem que ter uma equipe ali preparada. Então, nós temos que pensar também na qualificação dessa força de trabalho, inclusive como equipamentos aí de proteção individual. Não adianta eu colocar uma máscara e aí eu coço o olho e aí a pessoa vai estar em risco de se contaminar, né? Isso são questões muito sérias, tá? Então, eu vou finalizando, reforçando aqui que a gente precisa trabalhar, sim, para que a força de trabalho, sobretudo na área da saúde, toda a classe trabalhadora tenha segurança, mas essa força de trabalho que hoje está tão exposta e que a gente precisa olhar para as suas condições de trabalho e para os salários irrisórios. Acho que, inclusive, eles estão trabalhando dentro de um sentimento altruísta muito maior, né? Para finalizar, então, o professor leu... eu não tinha me preparado aqui, a minha bateria parece que vai acabar, hein? Deixa eu ver aqui. Eu preciso um segundinho, só para ligar a bateria, tudo bem? Tranquilo, Divane. É 1 minuto, desculpa, tá? Eu achei que Sem ia dar, problemas. mas me enganou. 1 minutinho, já finalizo. Peraí. Sem problemas. Só para dizer aí, pelos meu levantamento aqui dos comentários, nós temos a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados do Brasil: Acre, Amazonas, São Paulo, Paraná, Ceará, Tocantins, Alagoas, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, contando aí junto com os estados. Também temos uma companheira que está nos Estados Unidos, na Pensilvânia mais especificamente, que fez um comentário. E nos ápices aí da nossa live, nós chegamos aí a 83 pessoas nos acompanhando, o que tem sido, o que para nós é um número bastante bacana, tendo em vista as nossas ações, se é a nossa primeira ação aí nas redes, isso que chega na casa de vocês e tantas outras pessoas podem ir falando. E eu fui anotando aqui, ó, mais um estado de Goiás, né? Vamos falando aí os estados, pessoal, se apresentem, né? Não tenham medo de comentar, e aí eu vou passar a bola para a Edivânia terminar a fala dela. Que estava dando que eu tinha 3 horas de bateria e não deu certo. Para finalizar, eu e o professor aqui não tínhamos combinado, né, a referência às literaturas, mas eu fico feliz aí, né, da referência que ele fez, né, e eu vou também chamar a atenção aqui para um livro que é do Boccaccio, né, Decameron, tá? Esse livro foi escrito em 1348, tá? No momento da peste, que arrasou aí a Europa, e não por um acaso também a região da Lombardia, tá? Então, o Boccaccio, ele reúne um grupo de jovens e se afastam lá da região, e eles escrevem um livro, é um livro de contos, né? Cada um vai contar uma história, são 100 novelas aqui, e na introdução ele traz alguns aspectos aqui da peste que eu vou terminar, então, a partir aqui dessa fala, tá? Vou pedir licença para fazer essa leitura. Acho que esse momento também a gente precisa se aproximar da literatura. Eu acho que a literatura nos ensina muito, tá? Então, eu estou abrindo aspas aqui a fala do Boccaccio, tá? Esta peste foi de extrema violência, pois ela tirava-se contra os sãos a partir dos doentes, sempre que doentes e sãos estivessem juntos.
ela agia assim de modo igual àquele pelo qual procede o fogo, passa as coisas secas ou untadas, estando elas muito próximas dele. A enfermidade ainda fez mais, não apenas o conversar e o cuidar dos enfermos contagiavam os sãos com essa doença por causa da morte comum. Porém, mesmo o ato de mexer nas roupas ou em qualquer outra coisa que tivesse sido tocada ou utilizada por aqueles enfermos parecia transferir ao que bulisse a doença referida. Não vou continuar, tinha até circulado aqui um quadro maior, mas esse trecho mostra que o Boccaccio já tem uma ideia ali da necessidade do isolamento, né? Então ele fala que qualquer pessoa ali que tocasse ou que tocasse as roupas, né, provocava então a contaminação. Então eu acho que a gente precisa ter bastante respeito quando a gente trata desse assunto. Ah, mas morreu muito mais gente de acidente de trânsito. Morrem 60 mil pessoas. Gente, não morre 60 mil pessoas de acidente de trânsito no mesmo dia, no mesmo período, saturando o serviço de saúde. E para os acidentes de trânsito, a gente tem leis, tá? Então, aí as leis de trânsito, não é você entrar no carro e você tem um acidente, né? Você tem que respeitar as leis. Então, nós estamos tentando também construir aí normas para que evite o maior número de contágio. Finalizo, então, dizendo que a gente tem, por exemplo, Franca, que é uma cidade de médio porte. Se a gente tiver 20 pessoas contaminadas no pronto-socorro municipal, no serviço público, a gente já tem uma saturação e possivelmente isso vai se alastrar como um rastilho de pólvora. Então, a gente precisa sim tomar cuidado. Vamos cuidar primeiro da vida, tá? E aí a gente vai, com sanidade e também racionalidade, buscar as formas de retomar a dimensão econômica, que também é importante, tá? Mas nós temos meios de manter as nossas políticas de proteção social. Uma delas é a reforma tributária, tá? A reforma tributária justa, sustentável, que taxa as grandes fortunas, como o professor Eduardo Fagnani fala, tá? E dentro da perspectiva, inclusive, que a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde vem lutando, abaixo a EC 95, abaixo a DRU, e vamos lutar pelo SUS 100% estatal, tá? Muito obrigada. É isso. Muito obrigada, Edivânia. Muito obrigada, Carlos. Carlos, vou pedir para você ligar o seu microfone, né? Pessoal, Obrigado. vamos aqui. Eu fui contando, fui observando aqui. Temos 13 estados presentes aqui na nossa primeira transmissão. Atingimos exatamente nesse momento o ápice dela, com 85 pessoas nos acompanhando. Muito obrigado. Foi um esforço bastante grande da nossa parte hoje, ontem e desde a semana passada, a formulação disso tudo. Então, tem muita gente envolvida na formulação desse espaço aqui da Rede CEGET, então não são poucas pessoas, né? Então, a gente está muito feliz com esse primeiro momento, e eu anotei pelos comentários pelo menos 9 perguntas. E aí, eu vou repassar as 9 perguntas, eu vou chamá-las em balãozinho aqui, para todo mundo, e aí eu vou passar a bola para vocês responderem na medida do possível, tudo bem? Então, a primeira pergunta que nós temos é da Ana Terra. Ela pergunta o seguinte: uma pergunta ao professor Carlos. Qual o impacto da PEC do teto dos gastos no SUS? Como o senhor tem avaliado os retrocessos no Sistema Único de Saúde e qual o impacto da pandemia para uma possível melhora na estrutura do sistema? A segunda pergunta é do professor Crispim, do Tocantins. Sabemos que o SUS sairá mais fortalecido dessa epidemia, mas, sem dúvida, será também mais demandado em função das condições socioeconômicas da sociedade. Aumentar a demanda é um risco, mas será uma necessidade. Quais os caminhos para fortalecer o SUS pós a pandemia do Covid de 2019 e suas demandas, visando sua universalização, recursos, gestão? Essas são as perguntas do companheiro Crispim. Depois temos o Luciano Souza. Boa noite a todos e todas. Poderiam fazer uma reflexão sobre o conceito ampliado de saúde e geografia? Depois, a pergunta do companheiro Leonardo.
lá do Amazonas, está nos acompanhando. Já existem dados sistematizados compondo reflexões científicas na geografia acerca dos impactos da pandemia aos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo os mais precários? Depois, temos a pergunta, acho que eu pulei aqui, do Luciano Souza, me perdoe. Ah, não pulei não, eu falei da dele, me desculpe. Depois temos a pergunta do companheiro Claudemir, do Alagoas, que diz o seguinte: como dialogar e construir a compreensão do SUS público relacionada com a educação pública, ou seja, com a necessidade das pesquisas e extensões públicas nas universidades e nos institutos federais. Depois temos a pergunta da Marta. Papel do poder público municipal e iniciativa privada junto ao SUS no enfrentamento da pandemia. 2. Professor Carlos, ciência na emergência. Como a pandemia tem mudado o fazer pesquisa? Isso é a Marta. Uma pergunta do Irino, que eu estou localizando aqui. Como usar as redes sociais como estratégia para ressaltar a importância do SUS nesse momento? Depois, uma pergunta do Flávio na sequência. Em um mundo cada vez mais acelerado, vivemos um acúmulo de disputas hoje, mas devemos pensar no futuro. Quais seriam as tarefas para agora e para o próximo período? Reforma ou revolução? E temos uma pergunta do professor Daniel, aqui de Presidente Prudente, que diz o seguinte: professora, a saúde do trabalhador nesse momento de pandemia ganha importância novamente, né? Como podemos pensar a luta por melhores condições de trabalho, abarcando também essa questão da contaminação do Covid? Essas são as perguntas. Gente, até a minha mãe está acompanhando de Toledo, Paraná. Vou até destacar. Olha que beleza! Lá de Toledo, Paraná, minha mãe acompanhando. Beijo, mãe. Cuide-se. Para vocês, professor Carlos, depois a Edivânia, faça os seus comentários. Muito bem, eu vou começar, já que você falou da sua mãe, falando dos meus pais, e lembrando da questão do Boccaccio. Então, tanto no Decameron como no Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe, se descreve as pessoas saindo das cidades e procurando abrigo nas fazendas. Então, meus pais que moram em Fortaleza, no Ceará, são médicos com mais de 80 anos, ainda na ativa, fugiram para uma pequena fazendinha no meio da Caatinga, onde o meu pai nasceu, certo? Estão escondidos no interior do Piauí, no fundo do fundo da Caatinga, numa situação que lembra muito, né, a situação das pessoas que fugiam das cidades com peste, do Boccaccio e narrados pelo Boccaccio, pelo Daniel Defoe, no Diário do Ano da Peste. Então, nós temos, novamente, né, existe uma necessidade de contextualizar, de fazer um framing histórico dessa pandemia, porque nós repetimos uma série de atitudes que historicamente já foram tomadas muitas vezes, né, de autoproteção. Agora, voltando às perguntas, eu acho que todas elas dizem respeito a uma questão muito importante. Em relação aos impactos da PEC, eu não preciso falar nada. O IPEA, na própria época em que a PEC era discutida, fez um estudo e mostrou o dano devastador que o congelamento do investimento em saúde iria causar no momento em que a saúde é necessária, cada vez mais complexa, demanda cada vez uma assistência mais ampla, né? Então, isso foi amplamente divulgado pelo IPEA e depois, evidentemente, censurado, né, como têm sido censuradas outras pesquisas do IPEA sobre liberação de armas e aumento de assassinatos, sobre outras pesquisas. Então, é devastadora. A PEC é simplesmente devastadora para o Sistema Único de Saúde e o subfinanciamento que já existia tende a se agravar ao longo do tempo, e aí é claro que existe toda uma tentativa, que foi muito forte na época do governo Lula, quando a gente teve uma migração das classes E e D em relação a C, né, que é o canto da sereia da saúde suplementar. É aquela questão de, olha, agora você já pode ter um seguro-saúde e tal. E isso foi preciso a primeira crise econômica para o seguro-saúde simplesmente desabarem e jogarem em cima do SUS de volta todas as questões. Eu dou como exemplo o pronto-socorro aqui da HC da Unesp, que triplicou a sua porta, certo, após 2016. Por exemplo, hospitais pequenos, mais desemprego, menos pessoas com seguro-saúde, jogando algo que seria a atenção de menos complexidade em cima de um pronto-socorro já sobrecarregado com os casos graves. E aí, com todas as consequências da sobrecarga de trabalho ao profissional de saúde, que a professora Edivânia muito bem discutiu,
aqui, né, antes de mim. Nós vemos uma série de desafios em relação a como comunicar do Sistema Único de Saúde, quer dizer, é preciso dizer, não é um herói Mandetta, é o Sistema Único de Saúde, né, que está preparando o Brasil para a pandemia. É a vigilância em saúde, que também nasce lá no movimento sanitário, que foi referido pela professora Edvânia, né, nos seus fundamentos aqui no Brasil, e que se reforça, né, após a lei orgânica do SUS, né, e cada vez mais vai crescendo, se desenvolvendo nos estados, nos municípios. Então, isso precisa ser dito, não é um indivíduo, não é uma outra pessoa, mas um sistema que sobreviveu ao Fernando Collor, que sobreviveu ao Fernando Henrique, com todos os ataques que sofreu, mas que sobreviveu. E que está a duras penas sobrevivendo a Temer e a Bolsonaro, e mesmo, digamos, sejamos bem claros, o próprio governo PT, a professora Edvânia já falou aqui, deu a sua contribuição para um desmonte do SUS. Já haja visto, que eu até listei ali, pus o PROAD, que é uma enganação. Eu tive envolvido no julgamento de algumas questões do PROAD, que é o recurso passado para 5 hospitais mega referência, Einstein, Sírio-Libanês, para que eles apoiem, em termos de educação, em termos de alguns aspectos pontuais, hospitais do SUS. Algumas pessoas também acham isso maravilhoso, mas, de fato, é uma subtração de recurso. Podia muito bem ser, um trabalho podia ser feito através da universidade, a partir dos hospitais universitários, que não precisaria, de forma alguma, de utilizar essas grifes absolutamente famosas dos hospitais privados. Então, nós temos essa parte, pergunta que foi feita sobre a questão da divulgação, nós precisamos divulgar mais, precisamos ampliar a divulgação do SUS. Na resposta à pandemia, sim, há uma sobrecarga de trabalho, um risco à saúde do trabalhador que precisa ser revisto, uma renovação da importância de se olhar a saúde do trabalhador, né? E acho que isso a professora Edvânia pode complementar, porque já falou muito bem sobre isso, né? E em relação à questão da ciência emergencial, né, e dos municípios, o SUS ele tem uma coisa fantástica, que é a descentralização e a participação popular, a partir dos conselhos municipais, estaduais e Conselho Federal de Saúde, que permite à população intervir sobre as políticas, discutir as políticas, aprovar ou reprovar uma ação, e essa proposta do SUS faz com que o município, né, o SUS sempre foi criado dentro de uma lógica municipalista, faz com que tenha um grande protagonismo. Né? Se, por um lado, isso determina uma grande heterogeneidade dos municípios, que às vezes nos assusta, por outro, dá um protagonismo importante. Quanto às redes privadas de saúde suplementar, você tem um pouco a falar, nós temos um sistema misto no Brasil, né? Não é o sistema que eu desejaria, eu sou absolutamente um defensor do sistema público universal, mas temos um sistema misto. O que nós podemos dizer hoje, que nós temos trabalhado, principalmente nós da área de vigilância, é em tentar trazer o setor privado e o setor de saúde suplementar como apoiadores, tentar fazer com que eles sejam fonte de informação, né, porque durante muito tempo eles não notificavam absolutamente nada, e tentar fazer com que eles também sigam as normas que emanam do Sistema Único de Saúde. Nós temos sido razoavelmente bem-sucedidos nisso nos últimos anos, né, nessa questão de, pelo menos em termos de controle das doenças transmissíveis, nós temos sido razoavelmente bem-sucedidos com as normatizações, com normatizações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com as normatizações da SVS, que tem penetrado um pouco melhor, né, diminuindo esse ato entre o setor público e o setor privado. Mas ainda temos, evidentemente, que entender que o grande sistema de saúde é o SUS, né, que o SUS é uma invenção dos brasileiros para os brasileiros, é algo que foi criado pela nossa sociedade e que nós precisamos utilizar esse momento para defendê-lo, inclusive naquilo que eu falei, a capacidade dele de absorver novas tecnologias e nesse momento, fazer pontes com a pesquisa e essa pesquisa para a vida, como tem sido proposto aí na rede CEGED. Certo? Quanto às questões de geografia, eu acho que, assim, eu tenho muito alta conta a geografia da saúde, até porque, como alguém que trabalha com infecção, toda essa questão geográfica e toda a questão também
da distribuição das populações, das mais vulneráveis, menos vulneráveis, da vulnerabilidade social, falam muito alto, mas acredito que há pessoas com mais autoridade aqui. Passo a palavra à professora Edvânia. Sim? Agora Fernando, estamos te ouvindo. Agora estamos te ouvindo. Então, vamos lá. Bom, são muitas questões, eu acho que isso também reflete que o tema, né, tem uma ressonância aí entre as pessoas que estão participando, né, que compreendem, então, a sua importância e, inclusive, perguntas que querem saber como, então, manter esse sistema, né. Então, vou trazer alguns elementos, né. Acho que o primeiro deles, teve uma pergunta, ele vai sair mais fortalecido? O SUS vai sair mais fortalecido pós-Covid? Eu acho que a gente não pode ter ingenuidade, tá? Esse é um primeiro ponto. Por que a gente não pode ter ingenuidade? Porque a gente está vivendo um histórico desfinanciamento. Nós temos visto que o Estado tem atuado a favor do sistema financeiro e muito pouco a favor do sistema de proteção social. Nós temos uma focalização em algumas ações, mas nós temos uma precarização imensa dos serviços. Então, esse é um ponto. Nós vamos ter ingenuidade. Não é que teve a Covid agora 19, que a saúde, então, de fato, ela reaparece na sociedade como o sistema, então, que vai garantir, né, que tenha notificação, que tenha vigilância, que tenha, então, condições das pessoas fazerem o teste, né? Mas, veja, nós não podemos ser ingênuos, porque esse PROAD contratou quem? Einstein, Sírio-Libanês, peraí, nós estamos falando de um sistema privado com um nível de funcionamento que não tem nenhuma relação com o nível de funcionamento do SUS. Né? Nós estamos falando, quem já trabalhou em pronto-socorro, eu trabalhei no pronto-socorro em Franca, tinha dia de passar 1.000 pessoas por dia no pronto-socorro, né? E demora, às vezes, para atender, problemas variados. Enfim, nós temos uma demanda no setor de saúde público que ela é muito maior, mas muito maior, tá? Nós temos 210 milhões de brasileiros pelo IBGE. Vamos lembrar que quase 80% depende somente do SUS, né? Então, como que eu vou colocar uma pessoa que tem um nível de organização, inclusive técnico, científico? Esses hospitais já estão trabalhando com inteligência artificial, já estão trabalhando com cirurgias feitas por robôs. Vocês podem buscar aí, eu esqueci agora o nome do robô que tem sido utilizado para fazer Da Vinci. Ele se chama Da Vinci. Então, nós estamos falando de um nível de excelência, de uso de tecnologias altamente sofisticadas. E o SUS tem uma dificuldade muito maior, porque não tem investimento. As pessoas aguardam meses para conseguir fazer um exame, muitas vezes, tá? Então, isso muito me assusta, isso mostra que o ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, tem esse veio privado, vestiu a camisa do SUS, mas o veio dele que vinha anterior à Covid é o mercado, é a compra de planos de saúde, não é? Então, a gente precisa abraçar a causa do SUS. É abraçar a causa do SUS que vai fazer com que ele realmente seja importante. Não é a Covid que vai fazer com que ele seja importante. A Covid repôs o papel do Estado na sociedade, repôs o papel do SUS na sociedade, repôs o papel que o professor Carlos já falou da pesquisa. A gente estava sendo tão esculhambado, todos, né, das universidades, né, totalmente esculhambados, como se a gente tivesse importância nenhuma. E a gente está trabalhando com formação, a gente está colocando profissionais no mercado de trabalho. Na minha área, que é do serviço social, a maioria é a primeira graduação na família. Você entendeu? Isso é uma mudança naquela organização da família imensa. Então, a gente não está oferecendo um produto material aqui concreto, mas nós estamos oferecendo níveis de civilidade. Isso tem uma outra forma de se perceber, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com o pensamento de achar que a Covid repõe o SUS e que agora nós vamos ter investimento.
Nós estamos vendo aí para onde que está indo o dinheiro, né, para ser feito, então, essa assessoria. Isso é um absurdo, tá? Quero também colocar o seguinte, nós temos uma crise econômica que não é de hoje, que não é com a Covid. Os especialistas estão mostrando, os dados, né, do PIB do ano passado é de 1%. Nós não crescemos. O que foi feito foram medidas de conter, inclusive, os gastos. Porque quando você faz uma reforma da Previdência draconiana, uma reforma trabalhista, você não tem projeto de futuro, de financiar uma casa, de casar, de construir uma família, de fazer nada. Né? Então, o que foi feito foi contenção de gastos. Não houve nenhuma política de investimento, não houve uma política de infraestrutura, de proteção do emprego. Resultado, nós crescemos 1%. Agora, com a crise, com o isolamento social, né, com todas as dificuldades que estão postas aí, o Banco Mundial já fez uma análise aí que coloca que a gente vai ter uma queda de 5%. Agora, para quem crescer 1%, cair 5%, é um cenário complicadíssimo. Se a gente tem vivenciado ataques aos direitos sociais, esses ataques não vão acabar agora, gente. Não vai. A gente tem que se manter unido, para colocar sempre como bandeira de luta as universidades, o papel da educação, da ciência, tá? O papel aí do SUS, o papel, sim, da transferência de renda, da previdência. É o nosso sistema, gente, de proteção social que oferece aí algum apoio para essas famílias. Então, essa é uma das perguntas, são várias, eu não sei se vou conseguir falar de todas. A questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Infelizmente, o que a gente tem visto é medida provisória, como eu falei, que aumenta a jornada de trabalho na área da saúde. Agora, o trabalhador da saúde pode trabalhar até 24 horas. Quer dizer, nós estamos falando de uma exaustão muito forte. Eu falei aqui bastante, né, do pessoal da enfermagem, técnicos de enfermagem, mas nós temos que pensar em todos os trabalhadores. Recepção, tá? Os guardas, as pessoas que fazem a vigilância, as pessoas que fazem a limpeza, todas as pessoas que estão ali inseridas. Quero também chamar a atenção que o serviço social compõe aí as equipes de saúde, que é um trabalho muito importante junto, inclusive às famílias, né, aos usuários, às usuárias, a força de trabalho, a política de saúde do trabalhador, tem várias ações aí. E eu queria até fazer também a menção a uma assistente social que faleceu, vítima da Covid. Eu recebi uma nota hoje no estado do Tocantins, né? Então é muito grave. E no serviço social, inclusive conversando hoje com assistentes sociais antes de vir para cá, como que está, né, essa questão, elas me disseram o seguinte: elas não têm máscara, tá? Por quê? Não, vocês vão trabalhar aqui dentro do hospital, sem o atendimento ao público, porque vocês não precisam de EPIs. Está dentro do hospital em contato com os profissionais que têm contato com os usuários. Né? Os assistentes sociais estão trabalhando mais com contato no telefone e com a logística interna. Então, eu queria lembrar, nessa pergunta, como que fica a saúde do trabalhador e da trabalhadora? A saúde do trabalhador e da trabalhadora está extremamente fragilizada. Nós estamos falando aqui do contexto da saúde, das equipes de saúde, estou incluindo o serviço social aqui, né? Mas nós temos que pensar também que nós temos aí 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade. 5 milhões desalentados. O que é 5 milhões desalentados? De gente que já nem procura mais emprego, né? Nós temos, então, uma quantidade imensa de trabalhadores e trabalhadoras que não têm a segurança, né, de constituir aí um projeto mais duradouro para a sua vida. Então, esse é um aspecto fundamental para se pensar a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Ademais, vou finalizando, a gente precisa pensar que o contexto atual das mudanças do mundo do trabalho, né, das morfologia aí do trabalho, ele está perpassando a uma questão que vai, após Covid, retomar com muita força, que é o teletrabalho, o trabalho em casa, né? Então, para algumas pessoas, isso é até vantajoso, mas para a grande maioria, implica em arcar com os custos do seu trabalho, né? Em ter uma jornada de trabalho muito mais extenuante,
de não ter a separação da casa, do trabalho, e uma série de outras questões que envolvem, inclusive, a perda de direitos, porque o trabalho em casa é um trabalho individualizado, distante do trabalho coletivo, portanto, as forças se perdem mais ainda, e fica difícil de fazer uma luta por direitos, tá? Pela proteção social. Então, eu acho que era isso, desculpa se eu excedi. Pessoal, muito rapidamente, acho que a gente já tinha conversado antes de começar a live, né? Mas o professor Carlos vai precisar se retirar agora. Nós vamos continuar com a última rodada de perguntas que já surgiram, né? E a Edivânia vai acabar respondendo essas perguntas, porque o professor Carlos tem um compromisso às 8h15. Peço para que ele faça isso, a despedida. Muito obrigado. Assim, eu peço desculpas por não conseguir continuar. Acho uma discussão extremamente rica. É um enorme prazer ouvir e conhecer a professora Edivânia. Tá certo? Acho que todas as análises absolutamente pertinentes a esse momento, mas eu acho que, de fato, onde há uma crise, há uma oportunidade. Então, nós não podemos ser ingênuos a ponto de pensar que agora o SUS vai ser valorizado, porque assim que acabar a pandemia, vão começar a bater de novo no SUS, bater de novo na universidade pública. Nós temos que aproveitar esse momento que nós estamos com a possibilidade de cuidar da comunidade para nos fazer presentes também e termos um impulso novo para defender tanto o ensino superior público e gratuito, quanto o acesso universal à saúde, né, que são dois ganhos do Estado do bem-estar social, do welfare state no Brasil, e que tem que resistir a toda essa tempestade de conservadorismo que nos assola. Mas é um prazer enorme estar com vocês, falar para um grupo assim tão especial. Muito obrigado, Fernando, pela oportunidade. Agradeço demais o convite. Peço desculpas por ter que sair. Até mais a todos. Uma boa noite. Boa noite, professor. Foi um boa prazer. Noite, Carlos. Prazer mesmo. Lembrando, pessoal, que nós estamos aí chamando a atenção de vocês para que curtam também as nossas páginas aqui, a página do CEMOSE, a página do OTIM, já foram lançadas aí nos comentários, eu destaquei algumas vezes aqui. É muito importante que a gente tenha essa interação nas redes sociais, porque essa nossa atividade vai continuar ao longo aí desse período. Temos um cronograma extenso de lives e de outras ações que iremos fazer ao longo desse período. Só para colocar aqui, eu acompanhei, são 14 estados que nos acompanharam até o momento que eu acompanhei, 2 países. Acho que está bacana essa divulgação, acho que foi muito importante a gente conseguir garantir ela. E já de antemão, acho que fazer um pequeno comentário, né? Eu acho que é importantíssimo que a gente esteja se colocando para a defesa do SUS da educação pública, porque as iniciativas que nós estamos vendo serem feitas são dos movimentos sociais organizados em defesa da saúde, das universidades e institutos federais, inclusive o campus que eu trabalho do Instituto Federal está produzindo álcool em gel, né, tá numa equipe estadual de produção de álcool em gel para entregar para instituições públicas, são os assistentes sociais, são as pessoas do SUS. Então, assim, a gente estava vivendo um período, muito bem lembrado pela Edivânia, de extrema destruição do nosso serviço, né? O servidor público não presta, é aquele encostado, é isso, é aquilo, e a gente percebe que o serviço público e não as políticas neoliberais é que estão, de fato, trazendo respostas para o povo brasileiro. Então, só esse pequeno comentário que me senti provocado, né? Eu sei que eu sou só mediador, mas o que importa também é fazer algum tipo de comentário. E vamos passar para as perguntas, né? A primeira pergunta que vem aqui, na página do CEGET, essa é uma misteriosa pessoa, depois me contem no WhatsApp quem foi que fez essa pergunta. Mas vamos lá. O quanto a concepção de medicina do SUS é contraditória à concepção mercantil de medicina? Já é para responder? Ah, tá. Vamos fazer ela. Isso. Tá. Como pensar a questão dos trabalhadores precarizados e aqueles desempregados estruturais com relação ao auxílio ofertado pelo governo? Não seria uma saída para repensar a estrutura do atual estágio do capitalismo? Isso pergunta o Marcos Nelly. Abraço, Marcos. Na sequência, temos uma pergunta do nosso comandante aqui, bastante extensa, né? Eu vou ler ela que vai ficar mais fácil de mostrar. Primeiramente, parabéns aos nossos convidados, Edivânia e Fortaleza. Na opinião de vocês,
além de batalharmos por mais recursos perenes para o SUS, o que significa derrubar a Emenda Constitucional 95? Como podemos contribuir para além das pesquisas institucionais, apoio aos institutos públicos, Butantan, Fiocruz, Lutz, etc. Depois, na sequência, temos uma pergunta do nosso também companheiro Hildeberto Pará, da Faculdade de Medicina de Botucatu, que diz o seguinte: aos palestrantes, o pior ainda não chegou. Quais os cenários mais prováveis no futuro próximo a serem enfrentados na assistência e na pesquisa? Até que ponto as respostas a esses desafios podem se dar em moldes democráticos, não centralizados nem na mão dos políticos, nem na dos especialistas? Quais as chances de processos de tomadas de decisões que considerem um amplo leque de interesse dos afetados? Depois da sequência, o professor Raul, participou de uma live no Instituto Federal. Muito obrigado, professor Raul, tem contribuído muito com a gente. Ele fez uma pergunta específica ao Carlos, que eu vou pular, né? E fez uma pergunta específica à professora Edivânia. Ele disse o seguinte: professora Edivânia, numa situação de colapso sistêmico, você acha que as contradições vão se acirrar em um futuro próximo? E, por fim, a última pergunta que eu consegui anotar, fora que pode ter visto outras, né? E a gente vai pedir desculpa por não mostrá-las. A pergunta do Adriano, de São Paulo, diz o seguinte: no Brasil, esse vírus teve uma espacialidade diferente em clima tropical? Como pensar no isolamento social em urbanizações complexas e superpopulosas como São Paulo, Fortaleza e Manaus? E as populações pobres e vulneráveis dessas grandes urbanizações? Como ler epidemiologicamente e espacialmente essas regiões críticas da pandemia? Bom, são essas as perguntas. Muito obrigado aí pelos nossos participantes. A gente fica bastante feliz com esse diálogo aí. Eu vou passar para a Edivânia, né? E vou mostrando outros comentários de vocês. Bom, eu acho que são perguntas bastante complexas, algumas, inclusive, fogem à minha formação, né, à minha capacidade aqui de dialogar com vocês. Dentro do que eu já pude estudar, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doc na Unifesp, em saúde coletiva, então, algumas coisas aí na área da saúde coletiva, eu vou fazer comentários, tá? Mas muitas coisas aqui eu não vou poder aprofundar, tá? Como, por exemplo, mais essa questão específica, né, do vírus e um clima tropical, tal, mas eu anotei aqui algumas coisas para fazer aqui comentários, tá? A primeira pergunta, que diz mais ou menos, né, se a percepção, então, da medicina no SUS e a percepção da medicina no sistema privado é diferente. Veja, eu acho que a gente precisa pensar o seguinte: a formação, o projeto pedagógico de formação dos profissionais, ele está totalmente delineado pelo mercado privado, né? Até nós tivemos um debate na Unifesp a respeito da saúde do trabalhador e da trabalhadora, onde o professor Lacaz, que é médico e é do programa lá de saúde coletiva, ele mostrou que no curso de medicina havia apenas um dia, né, de toda a formação, né, de todos os anos, dedicado à questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, acho que com isso a gente entende que a gente tem um modelo de medicina que está pressuposto na formação. É um modelo que perpassa pela tecnologia, é um modelo que perpassa pelo uso de medicamento. E aí, às vezes, as pessoas falam assim: mas então você é contra medicamento? Quero ver se você tiver com uma infecção. Gente, nós estamos falando do uso excessivo. As pessoas estão tomando medicamento para inúmeras questões aí. Hoje não se vive mais, né, sem o uso de uma pílula. Então, em grande parte, isso advém de um modelo de saúde que pratica essa medicalização tão acelerada. A gente tem, inclusive, vários estudos nesse sentido, tá? Então, eu acho que a formação, ela é a formação que vai estabelecer aí, tanto para o mercado quanto para o SUS. Acontece que quem, é lógico, vai fazer saúde da família já está dentro dos princípios do SUS, porque é uma especificidade do SUS, tá? Agora, acontece que mesmo aquele trabalhador, né, um médico, uma médica,
um enfermeiro, uma enfermeira que tem uma formação e que tem um olhar, vamos dizer assim, dentro da determinação social da doença. Inclusive, no bloco anterior, eu vi que tinha uma pergunta, né, para a gente falar sobre a questão do conceito da saúde, não deu, então a gente já traz um gancho aqui. Então, quem é formado dentro da determinação social da doença, que tem, inclusive, o entendimento do meio onde a pessoa vive, né, ele vai levar para onde ele for uma concepção diferenciada. Mas o que a gente vivencia historicamente dentro do SUS é que não existe um plano de carreira, é que nem sempre o profissional também valoriza aquele trabalho, então ele vai lá correndo, ele faz os seus atendimentos muito próximo, né? Inclusive questões assim que a gente tenta às vezes conversar, discutir, e não há tempo na agenda para isso. Né, na saúde, no atendimento médico. Então, são questões que perpassam e que a gente precisa, sim, pensar. Que projeto pedagógico é esse? Nós vamos entender o indivíduo separadinho, por partes do corpo, ou será que a gente vai ter uma visão mais ampliada, que inclua o seu meio de trabalho, a sua renda, a sua jornada, onde ele mora, né? As suas condições de vida? O movimento de reforma sanitária, ele nasceu como? Né? Foram médicos sanitaristas que tinham iniciado a medicina sanitária na USP, nos anos 60, no decorrer, que vão fazer a sua especialidade nos bairros, né? Porque não se existiam os serviços como é hoje. Eles se ligam, inclusive, em serviços da comunidade, na época da Igreja Católica, né? Para trabalhar aquela população. E eles começam a perceber o quê? Olha, esse problema, embora seja uma patologia, mas é decorrente da fome, da desnutrição, é a verminose por conta das condições de vida. Então, começa a enxergar um conjunto de fatores sociais, econômicos e políticos, né? E aí começa a trabalhar, então, para que houvesse um sistema único de saúde que estivesse, inclusive, o mais próximo possível das pessoas, né? Então, eu acho que a percepção da medicina é que a gente está cada vez mais tendo um tipo de formação que não vê mais a pessoa inserida no seu meio, mas vê um órgão, vê uma parte do indivíduo. Então, não é que a gente é contra especializações, todo mundo tem que se especializar em alguma coisa, mas essa parte, compõe um todo, e a gente precisa enxergar, né, isso. A respeito, a outra pergunta, eu não sei se eu respondi, tá, gente? Fica aí, então, para debater. É uma percepção muito momentânea, sem tempo de reflexão, né? Mas a respeito, então, essa medida de transferência de renda, ela é uma alternativa para a informalidade? Não, eu acho que a gente tem que ter direitos do trabalho garantidos. Gente, sem isso, nós só temos concentração de renda, né? Quando a gente teve a reforma trabalhista, a questão do trabalho intermitente, quantos trabalhadores e trabalhadoras que eram registrados, que eram formais, que foram demitidos e que se tornaram prestadores de serviços? O autônomo é permanente dentro das empresas. Então, são figuras que passaram aí a fazer parte da legislação e que não têm garantias nenhuma, e nem o reconhecimento da condição de trabalhador e de trabalhadora, são prestadores de serviço. O maior exemplo disso aí são os trabalhos aí por aplicativos, né? A gente chama de uberização, um conjunto de serviços aí que são ofertados, não só na área do transporte, mas a gente tem a questão da... Eu estava lendo a pergunta aqui e eu me perdi, desculpa. Mas, enfim, não é uma alternativa. Esses trabalhadores que se tornaram informais, prestadores de serviço, né, eles estava falando da Uber e dessas empresas, me desculpem, né, me fugiu aqui. O que acontece? Isso não tem nos vários países. O Rodrigo Carelli, que é um promotor de justiça que estuda o fenômeno uberização, ele tem mostrado que em vários países, inclusive agora em Nova York, foi reconhecida, tá? Tem gente que fala, nos Estados Unidos que é bom, não tem direito do trabalho. Tem sim, tá? Quem assistiu o documentário a Indústria Americana, né, acho que dá para perceber. Mas, enfim, ele mostra, o professor Rodrigo Carelli, que nos vários países as cortes não têm reconhecido a relação trabalhista, o vínculo trabalhista entre o motorista do aplicativo e a empresa. E o que tem gerado?
né? O Tom Wheatley, naquele livro Uberização do Trabalho, ele vai mostrar que a Uber, ela não tem uma garagem, ela não tem um estacionamento, ela não tem um carro próprio, ela não tem gasto com manutenção desses automóveis, ela não paga nenhum imposto, né? Inclusive ela abriu uma firma em outro país, não nos Estados Unidos, para não ter que pagar nenhuma forma aí de imposto. Então isso gera uma alta concentração de renda em cima de uma determinada empresa, das grandes empresas, enquanto os trabalhadores e trabalhadoras, né, dentro do contexto de desemprego, sentem satisfeitos em conseguir prestar o serviço, mas é numa condição aviltante, de 12 horas de trabalho, né, de desgaste do carro, se sofre um assalto, né, de troca de pneus, de uma série de outras coisas de manutenção do carro que fica por conta desse motorista ou dessa motorista. Então, são formas de trabalho que vêm sendo desenhadas e que a gente precisa pensar, assim, nas relações sociais de trabalho a partir de uma mediação, então, com a justiça do trabalho, do direito do trabalho, tá? Acho que a transferência de renda é muito nesse momento agora, né, de extrema necessidade, porque esses trabalhadores informais, eles não estão podendo trabalhar com o isolamento. E aí? Como que eles vão entrar no supermercado, comprar seus alimentos, pagar seu aluguel, né? Não tem como. Então, é preciso, sim, ter essa política, mas eu não acho que ela venha substituir os direitos, né, e as relações formais de trabalho, né. Derrubar a emenda constitucional 95, se é uma alternativa, né, como fazer, eu acredito que sim, queria chamar a atenção para o fato que congelou-se os gastos na área primária, né, os gastos aí em saúde, educação, ciência, tecnologia, né, mas a gente não vê congelamento de gastos com uso de comunicação por parte do governo, a gente não vê congelamento de gastos com o pagamento de juros da dívida, que não para de crescer, que é uma coisa aviltante, que consome 50% de tudo que a gente produz, né? Então a gente precisa discutir isso. A auditoria da dívida pública. O país que fez a auditoria da dívida pública teve aí uns 70% da sua dívida diminuída, ou seja, existe uma bola de neve que vem num crescendo e que a gente precisa avaliar, né? É dinheiro público. Então, as pessoas, todo mundo saiu, tem que congelar o gasto público sim, diminuir o gasto do Estado. Gente, calma, vamos respeitar, vamos respirar, tá? Pensar direito, será que essa é a forma? Tornando a sociedade muito mais insegura, criando condições para conflitos, né? O retorno de problemas de saúde que julgávamos já controlados, a gente tem aí o retorno de tuberculose, né? Que é uma doença social. Então, assim, são sérias questões. Bom, cenários mais prováveis, né, ordens democráticas, amplo leque, acho que foi o companheiro, né, o Pará, pessoa que eu admiro muito, né, do Fórum aí de Acidentes de Trabalho, faz um grande trabalho, né, o professor Delberto Almeida, um prazer, professor, dialogar com você, tá? Eu fico assim, primeiro, acho que é muito complicado a gente oferecer qualquer tipo de cenário, né? Acho que em 2013 ninguém falava ali de fortes manifestações, né? E começa com a questão da passagem de ônibus, tal, né? A polícia ataca os manifestantes e a manifestação cresce, a solidariedade cresceu, né? Mas depois nós tivemos esses ideais daqueles movimentos totalmente capturados, né, pela imprensa, que modificou aí os rumos, né, dessa condução. Então, nós queremos saúde no padrão FIFA, e aí elegeu uma Câmara de Deputados em 2014, e a pessoa do Eduardo Cunha é só um representante dessa ala, que foi extremamente radical aí na questão dos cortes na área social, né? Então, na eleição de 2014, essa Câmara vai permanecer. É a partir dela que o Temer vai fazer todas as mudanças que ele fez quando teve o impeachment. Mas a gente não pensava, né, que poderia ter esses movimentos de junho de 2013.
acho que então agora é muito difícil falar o que vem por aí, né? O cenário, a gente sabe da crise econômica, até porque a gente vem de um histórico. Esse histórico a gente está vivenciando. A gente sabe da crise política, porque também estamos vivenciando um histórico. E no momento também, né? O presidente, aí eu não sei se é uma questão de narcisismo, de virilidade, né? A última palavra tem que ser a dele, enfim, que passa a disputar espaço, né? Uma necessidade imensa de ser foco. Então, nós não esperávamos que ele fosse entrar nesse fronte, nesse confronto com os governadores, né? Inclusive todo mundo chamava o governador do estado de São Paulo de Bolsodória, quer dizer, eles eram do mesmo grupo, né? Não tinha aí diferenças, né? Tão notáveis, né? Claro que tem diferenças, mas não são tão notáveis. Mas, enfim, a gente não esperava também que fosse ter, agora, nesse momento, esses enfrentamentos, né? E está acontecendo. Então, o George Agamben, ele traz uma reflexão seguinte, para a gente tomar cuidado, porque algumas leis que são aprovadas nesse momento são leis que podem trazer o Estado totalitário. A gente tem aí a PEC de emergência, chamada de guerra, né, do Congresso, e que dá poderes muito maiores para o presidente. Então, eu não sei se o cenário da democracia vai continuar. Queria lembrar que a maioria dos ministros são militares, né? Esse presidente se elegeu elogiando um torturador, né? Então, a gente não sabe o cenário, eu trabalho muito nessa incerteza, o cenário que vem. A democracia, ela vem sendo ameaçada. Eu queria dizer que no dia 11 de março foi o dia que a Organização Mundial da Saúde declarou a Covid-19 como pandemia, né? Naquele momento, o presidente Jair Bolsonaro tinha convocado as pessoas para saírem às ruas para protestarem contra o Supremo Tribunal e o Congresso, tá? Então a gente já estava, olha como é sério isso. Depois ele veio para, né, mudar aí por conta até das medidas de isolamento, né? Então isso é muito sério. Eu olho para esse cenário aí e tenho medo de fazer qualquer tipo de análise, porque a gente está sofrendo esse ataque. Eu queria, inclusive, chamar a atenção de trabalhadores e das trabalhadoras, trabalhadores e trabalhadores, né, que o Bolsonaro encaminhou para a Câmara de Deputados não, o projeto lá de lei para transferência de renda de R$200. Foi a Câmara, tá? Imagina vocês se não tivesse. A Câmara de Deputados, com todas as críticas que nós temos, e nós temos muitas críticas, né? Acho que a gente tem que ter grandes mudanças aí, inclusive, para ter a democracia. Mas veja que foi a Câmara que mudou para R$600, chegando até R$1.200 por família, né? Porque simplesmente é aviltante R$200. Pensa uma família depender de R$200 para entrar no supermercado. Nós vamos ter fome, problemas extremamente difíceis aí de manutenção da vida, tá? Então, eu acho que o futuro próximo é um futuro de incerteza, é um futuro que o PIB vai estar num crescimento muito abaixo, aí em 5%, então a gente vai ter muito mais dificuldades, mas eu queria salientar que nesse momento a gente vê também renascer a solidariedade, né? As pessoas estão mais solidárias, né? Você vê um show na internet e tem campanhas aí para ajudar pequenas empresas, né? Você tem as universidades, aqui em Franca mesmo, a Unesp está trabalhando aí, a Unesp Solidária, arrecadando inclusive cestas, né, para oferecer café da manhã para as crianças que não estão indo à creche. Então tem um trabalho da Unesp em torno disso também. As pessoas todas as pessoas que eu vejo estão muito envolvidas e empenhadas. Quantas pessoas a gente não vê aí fazendo máscaras? Cada um está fazendo o que pode, né? Então acho que a solidariedade, ela está aí como uma flor, né? Lembraria o Drummond aqui, né? Uma flor nasceu, e eu acho que a gente precisa aproveitar isso. Ficou, então, essa última pergunta,
que fala, né, do vírus, o clima tropical, como que é a reação dele aqui, e a questão das urbanizações. Eu vou tentar trazer só uma reflexão. As ações de saúde pública, elas se iniciaram no Brasil de forma institucional, organizada pelo Estado, a partir de 1904, né, quando a gente teve, inclusive, a revolta da vacina, tá? Naquele momento, a gente ainda não tinha vacina, a gente não tinha a estrutura de saúde pública, mas a gente teve a epidemia de varíola. E a epidemia de varíola estava dizimando a população, tá? Cliquei aqui sem querer, não sei se aparece aí. E aí, naquele momento, então, o Pereira Passos, que era o prefeito do Rio de Janeiro, né, a capital era no Rio de Janeiro, vai chamar o Oswaldo Cruz, nossa, me fugiu aqui. O Oswaldo Cruz, que vai ficar, inclusive, conhecido pela vacina, né, que tinha feito aí os seus estudos na França, e ele vai, então, propor o início da vacinação. Né? Naquele momento a gente não tinha estrutura de serviço de saúde, chama a polícia para aplicar vacina, para obrigar as pessoas a andarem calçadas, tal. E o prefeito vai redesenhar também a cidade, porque a cidade, com os casarões de café, com a crise do café, alugava aqueles casarões para inúmeras famílias. O porto era conhecido como o Porto da Morte, né? Haja vista a demora para poder descarregar, as ruas eram estreitas. Tem um livro interessante sobre a revolta da vacina, do CV5, quem se interessar, é um dos primeiros movimentos sociais da saúde, né? E aí, o que nós temos ali, então? O prefeito, né, e a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, então, junto com o presidente, vai redesenhar o centro e expulsar os pobres da cidade. Então, veja que quando você fala que essa questão epidemiológica, as periferias, é uma questão estrutural. Né? Então, no mesmo momento que surgiu as ações de saúde pública, surgiu também a expulsão das pessoas do centro da cidade. Essas pessoas não tinham condições, né? Nós estamos falando de um país que era escravocrata, quase 400 anos de escravidão, sem nenhum acerto social com os recém-libertos, tá? Com o povo negro. Na verdade, o que nós tivemos foi uma política que trouxe os imigrantes italianos para o Brasil. Essas pessoas que estavam em busca de trabalho, que faziam trabalhos precários, que moravam nesses casarões, foram expulsas do centro da cidade, que se transformou em um lugar ordeiro para negócios, e essas pessoas vão para os morros e iniciam ali as construções de materiais, né, inadequados para a moradia. A revolta da vacina, então, cessa com a revogação da obrigatoriedade da vacina, porque havia uma obrigação das pessoas se vacinarem, né, mas elas também não tinham esse conhecimento, era muito novo. Como assim a polícia vai chegar e vai me vacinar? E todo mundo tinha muito medo. Em 2017, 2018, na eleição, quantos de nós não recebemos nos grupos da família, tá, desse atual, dos seguidores desse atual presidente, vídeos contra as vacinas? E hoje, nós estamos dependendo de uma vacina. Então, gente, a Covid-19 não é gripe. Para gripe nós temos vacina. A Covid-19 não tem vacina, tá? E a gente depende dela para estruturar ações eficazes e de controle, tá? Então, eu finalizo dizendo, as ações de saúde pública nasceram com a epidemia de varíola no Brasil. Tínhamos coisas muito esparsas antes disso, funcionava delegacias de saúde pública, a institucionalização da política de saúde vai se dar, então, com Oswaldo Cruz, né, com os institutos que vão ser criados, e aí eu finalizo também falando da importância dos centros de pesquisas, isso é muito importante. Quem desenhou o teste rápido aqui no Brasil para a Covid foi a Fiocruz, né? Então, veja a importância da excelência em pesquisa, é a possibilidade de dar um passo à frente. Se a gente tivesse tido investimento em pesquisa, não é só no Brasil, a SARS é de 2002, né? Veja, de lá para cá, não houve investimento. Todo mundo deve ter visto uma carta que saiu aí de pesquisadores dos Estados Unidos, que o Trump tinha exigido uma pesquisa, e aí alguém escreveu um manifesto lá que eu achei muito interessante, que dizia, olha, você está todos esses anos aí, né, da sua
gestão criticando a pesquisa, tirando dinheiro. Uma vacina não se constrói da noite para o dia, assim como não se constrói medicamentos, não se constrói serviços, estruturas da noite para o dia, né? Então, a gente precisa ter o SUS como estrutural na nossa sociedade, mas a par de uma política de educação, uma política de emprego, uma política, então, de pesquisa, as universidades, né? A saúde não anda sozinha, acontece historicamente, ao longo dos tempos, se você for olhar para a história, nós temos histórias de epidemias, de pandemias, como a gente citou aqui alguns momentos, né? 1348, depois teve várias outras, né? Essa de varíola, né? O professor tinha dito também da gripe espanhola. Então, a gente precisa de serviços estruturais. E daqui para frente, gente, nós temos várias catástrofes que podem acontecer por conta da questão ambiental, né? Por conta nós estamos vivendo muitas mudanças, muitas mudanças. Não dá para entrar aqui, mas a própria quarta revolução industrial traz a questão do transhumanismo, o chip sendo colocado em pessoas, comportamentos são observados e depois são modificados com a introdução aí dessas tecnologias. Nós temos muitas mudanças aí que vêm. Então, eu termino por aqui, dizendo apenas, retomando aquela bandeira da solidariedade, que a gente precisa estar juntos e juntas, defendendo, então, níveis de civilidade, que passa pela regulação, que passa pelas políticas públicas, que passa pelo SUS, sobretudo. É isso. Muito obrigado, Divânia. Gostaria de agradecer também a todos e todas que nos acompanharam. Temos pelo menos 55 pessoas nos acompanhando nesse momento. Acho que foi uma primeira experiência muito boa. A gente que está espalhado aí por mais de 17 estados do Brasil, em todos os biomas, como o Tomás costuma falar, né? É muito legal perceber que muitos dos nossos companheiros e companheiras compraram a ideia, estão aqui acompanhando a live, divulgaram para os seus alunos. Como eu disse, né? Essas lives, essas ações que nós estamos fazendo, elas são produto de discussão, de coletivo, de um tempo dedicado para produzi-las. Então, é muito importante que principalmente os nossos companheiros da Rede CEGET, nos ajudem, e a gente percebeu que eles estão aí, não só comentando, mas também ajudaram a divulgar isso. E dizer, mais uma vez, que a Rede CEGET de pesquisadores, que nós estamos chamando aí de ampliada, contra o Covid-19, vai continuar atuando nas redes sociais, a partir das nossas ferramentas. Nós estamos atuando nas redes do ponto de vista das lives, do ponto de vista do blog do Otim, que são textos curtos. Queremos contar, inclusive, com algum texto seu, Edivânia, e outras pessoas que aqui se desafiarem a falar sobre o assunto do Covid e as consequências para a classe trabalhadora. Nós vamos discutir esse tema, isso é fundamental. Dizer que nós continuaremos também, e muitos de nós estamos envolvidos na nossa militância com ações de solidariedade. Aqui no Pontal do Paranapanema, pelo menos poderia citar uma, em que estamos envolvidos com a ação em conjunto com coletivos e organizações políticas aqui da cidade. Estaria o Galpão da Lua, estaria... Tem uma travada aí no som, não sei se foi o seu. Citaria o Galpão da Lua, citaria o Levante Popular da Juventude, a Consulta Popular e o MST, que, de alguma maneira, estão construindo cestas que discutam o debate, discutam o alimento, quer dizer, não é ir no mercado comprar o alimento, mas é dialogar com os pequenos produtores. A Rede CEGET está envolvida com isso, e a gente quer continuar fazendo todo esse tipo de ação, porque essa informação que nós estamos discutindo aqui hoje também é ação de solidariedade. No momento em que a gente tem tantas fake news, no momento em que a gente tem tantos problemas que envolvem essas redes. Nós temos que encontrar essas redes também como um espaço nosso, para que a gente divulgue ações, divulgue informações de qualidade, e é muito importante ver aí o pessoal nos acompanhando, e teremos mais na semana que vem. Vânia, vou pedir se você quiser fazer as últimas considerações. É isso. Quero agradecer essa oportunidade, um agradecimento especial ao professor Tomás pelo carinho, né, que ele sempre teve comigo.
Desde 2010, nós temos feito trabalhos conjuntos, né, inclusive estudos a respeito da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras do setor sucroalcooleiro, né, então o professor Tomás e o Fernando e todos os componentes, a equipe, né, do CEGET sempre me recebeu muito bem, eu sempre me senti muito acolhida, e fico muito feliz, né, de poder participar aqui hoje desse primeiro momento aí de debate que vocês estão propondo. Então, queria agradecer, queria parabenizar, queria também agradecer as mensagens aí de todos e todas, né, que estão nos acompanhando, e é isso, gente, nós temos que nos manter unidos e unidas, utilizar a web hoje, né, para produzir um conteúdo que seja crítico, que seja capaz de fazer uma reflexão, que seja também capaz de respeito, né, e quando a gente fala isso, não compartilhar coisas sem antes a gente ter certeza daquilo. A gente vê muito uso de fake news, nós temos que combater isso, porque as pessoas estão tendo seus afetos, né, muito mexidos, e aí vai compartilhando e não percebe que está produzindo aí conteúdo extremamente danosos para a sociedade. Então, vamos pensar que sociedade nós queremos, né, e vamos lutar por essa sociedade que seja justa, que seja igualitária, né, e que tenha o SUS, saúde universal, a educação universal e os direitos do trabalho. Muito obrigada, parabéns a vocês pela iniciativa. Muito bom, obrigado, Edivânia. Dizer também, pessoal, antes de se despedir rapidinho, que essa live fica disponível na nossa página para quem quiser assistir depois, para quem quiser aí assistir e fazer uma série de comentários e coisas do tipo. Tá tudo disponível. Muito obrigado, Edivânia, um beijo, até mais. Semana que vem tem mais debate aqui da Rede CEGET de Pesquisadores Ampliada contra o Covid-19. Tá certo, muito obrigada. Até mais. Agora muito tarde.